volta com o podcast do CIMED PB, que se fala de tudo, num dia especial, porque a gente vai comemorar 100 episódios do nosso podcast. E aí eu queria justamente, com muita alegria, né, comemorar essa centésima edição do podcast, trazendo dois convidados especiais, um acadêmico de medicina e o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Bruno Leandro, né, para que a gente comemore essa data, né, porque foram muitas conversas, né, quase 150 convidados passaram aqui pelo nosso podcast, falamos sobre mobilizações, grandes especialistas estiveram presentes, trouxemos entidades de saúde, entidades médicas, para falar de congressos, de jornadas, né, e entrevistamos também gestores públicos, entrevistamos secretários de saúde, diretores de hospitais. Isso mostra a grandeza do nosso podcast, além de assuntos gerais, como a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e os diretores dos sindicatos tirando dúvida da questão dos direitos dos médicos, principalmente na questão trabalhista. Tivemos um importante momento, que foi a criação do NANJE, o nosso Núcleo Acadêmico Médico Jovem. E a gente tem um resumo do que a gente fez nesse nosso podcast, né, trazendo para os nossos ouvintes, nossos espectadores, assim, informações realmente de conteúdo. Esse podcast ele teve a sua inauguração, né, a seu primeiro episódio no dia 4 de abril de 2023. E aí a gente vai passar aqui alguns dados, né, para comemorar essa centésima edição do nosso podcast. Então, são 100 episódios, como a gente está demonstrando. Desses 100 episódios, nós tivemos, pode colocar o próximo nessa trajetória, né? Tivemos aí 150 convidados, 9.030, né, visualizações, a média, né? Nesses 100 podcasts realizados. Eu espero que o de hoje também tenha a mesma aceitação. O próximo. E aí a gente teve o primeiro podcast, pode soltar o vídeo, isso aí foi um evento do dia 3, né? Onde a gente entrevistou o Fernando Melo, que hoje é médico, na época era acadêmico, a Heloísa, que também é acadêmica de medicina, onde a gente falou sobre a importância do jovem, né? Tivemos aí comemorando 100 anos da Academia da Associação Médica da Paraíba, doutor Eurípides, doutor Vilberto, e isso, ou seja, demonstra a importância de a gente ter eventos para poder divulgar informações para os médicos, né? Dr. Walter Ramalho falando sobre nosso amigo Islam, falando sobre medicina e espiritualidade, que inclusive também foi assunto do NANJE, não é isso, Isso Fran? mesmo. Tivemos também aqui a nossa membro também do NANJE, né? Luísa Toledo, entrevistando os colegas da UFPB, falando sobre espiritualidade Isso, falando sobre o núcleo de espiritualidade da UFPB. da UFPB. Tivemos também a presença do doutora Ana Isabel, presidente da Sociedade de Infectologia, falando sobre arbovirose na época, né? Nesse evento. E também a presença do nosso jurídico, né, com o Márnio, que aqui, na verdade, é o Luiz, né, Zé Luiz, falando sobre empreendedorismo, ou seja, o nosso podcast, ele é um podcast bastante diversificado, Bruno. Ele fala de tudo, porque a gente acha que, né, o médico também tem que se inteirar dos outros assuntos, não é só medicina. Bom, o nome do programa é esse, né? Aqui se fala de tudo, tudo e então não é por acaso. E principalmente também direito médico, né? Dr. Márcio, que é advogado, urologista, membro do Sindicato dos Médicos, ex-presidente. Dr. Adilson, é o nosso jurídico, também trazendo informações sobre os direitos da categoria médica. Então foram vários, né? Tivemos a presença do Tribunal Regional do Trabalho, né? Aqui para falar sobre segurança, né? Dos médicos, sobre o direito do médico, a questão da pessoa jurídica, a gente abordou muito nesse programa. A Daí também, outro membro do nosso, é advogado também do nosso escritório de advocacia, que faz a nossa assessoria, né, o Patriota Coutinho. E
tivemos, para finalizar, o presidente da Federação Médica Brasileira, que esteve aqui o ano passado, né, num congresso que a gente fez extraordinário da Federação Médica Brasileira, onde debatemos vários assuntos. Então, nosso podcast ele é muito diversificado de assuntos, porque aqui se fala de tudo. Após a apresentação dos vídeos que acabamos de ver, né, mostrando um resumo do que foi o podcast Médico PB, a gente vai agora bater esse papo com os nossos convidados para mostrar a importância, né, desses instrumentos de comunicação, tanto com a categoria médica como com os acadêmicos de medicina, né? A gente sabe que o CRM também tem uma câmara técnica, né? Não é isso, Bruno? Isso, nós temos a Câmara Técnica de Jovens Médicos e também trabalhamos com uma comissão de médicos jovens, E, tanto no Conselho Regional como Federal. e tem um podcast também, né? Tem. Para justamente. Então, assim, Eduarda, que é uma das pessoas que tem colaborado muito com o Sindicato dos Médicos, já como acadêmica, né? É uma liderança dentro do NANGE. E, na opinião de Maria Eduarda, como é que vocês, assim, aceitaram, de que forma essa questão da participação no movimento sindical? Porque o NANGE, ele é um braço do movimento sindical, lógico que com uma visão do novo sindicalismo médico, né? E aí, na tua opinião, é importante esses canais de comunicação? Demais. Eu acho que primeiro a gente deve pensar, né, que é uma honra nós estudantes estarmos aqui, né, principalmente nessa oportunidade de hoje em que estou representando o NANGE, diante de duas lideranças as quais eu admiro demais. Então, queria agradecer inicialmente por essa oportunidade incrível. E a gente tem notado, assim, que cada vez mais esses estudantes que estão participando dos grupos, eles querem ser mais atuantes e querem entender sobre as jornadas de trabalho, sobre o que seria uma pessoa jurídica, sobre o que seriam as associações médicas. Então, isso são coisas que não são faladas na faculdade, geralmente, e acaba fazendo com que abram nossos olhos para o que nos espera no mercado de trabalho. Então, para mim, é muito gratificante quando a gente vê, né, cada um dos novos membros do NANGE. Hoje nós temos mais de 100 membros, mais de 100 estudantes interessados, buscando saber ali no privado, perguntando alguma coisa e dizendo, eu quero participar mais, vocês têm mais calendário, vocês têm mais eventos. Então, é incrível, a gente fica cada vez mais, assim, por dentro do que nos espera. É uma oportunidade, né, para que o acadêmico ele passe a integrar a realidade do médico, que não está fácil, né, Bruno? É verdade. Primeiro, Tarcísio, parabéns pelos 100 episódios e que venham muitos e muitos mais. Afinal de contas, é um podcast importantíssimo para a categoria médica e não só para a categoria médica, mas para toda a sociedade como um todo, para os acadêmicos de medicina, para as autoridades que também se baseiam em muitas coisas que aqui se pautam, para, obviamente, a gente conquistar muito e muito mais. E agradeço demais o seu convite, aqui estando enquanto representante de uma entidade irmã, que é o Conselho Regional de Medicina. E já é a quarta vez que tenho o privilégio de estar aqui, né? Já tenho uma coleção de canequinhas lá em casa. Assim, Mas é sempre muito bom estar aqui e ao lado de Maria Eduarda, que representa aqui a renovação de espírito e de liderança dentro da categoria médica, ainda como acadêmica de medicina. Então, fico bastante feliz, eu fico bastante feliz de estar aqui nesse dia mesmo. Me sinto muito honrado, agradeço de coração a oportunidade de falar mais uma vez com vocês e debater sobre importantes temas, iniciando pela comunicação. Podcast, uma nova forma de se comunicar, uma forma direta, uma forma descontraída, que a gente não tem muita formalidade, às vezes, no discurso, o que é bom, o que aproxima, é assim que a gente fala no dia a dia. E comunicar isso, vem do latim, significa tornar comum. Então, eu preciso tornar comum o que eu falo para que as pessoas interajam comigo. Eu falo, o outro entende, o outro fala, eu entendo e a gente se comunica. Nós estamos na era da informação, muita informação, muito rápido, mas né? pouca comunicação. A comunicação ela é tão importante que a ausência dela destrói até lares, casamentos, namoros, relacionamentos, relação pai-filho. Quanto mais a relação entre professor e aluno, a relação entre médico e o paciente. Então, eu preciso desenvolver habilidades de comunicação e é muito bom que jovens como você, Maria Eduarda, estejam aqui presente para entender a importância disso, ser uma multiplicadora dessas informações também. E eu quero anunciar aqui para vocês que nós também
Vamos iniciar um programa baseado numa ideia antiga, inclusive, do nosso conselheiro chamado Antônio Henriques, que é o meu conselheiro Um grande amigo. federal lá junto comigo, que também é tesoureiro, ex-presidente do nosso conselho, meu compadre, que inspirado no sucesso também do NANGE, a gente vai fazer que é o programa Jovens Conselheiros, né? Que é trazer os acadêmicos de medicina, não os recém-formados, que isso a gente já faz, mas também os acadêmicos de medicina para conhecer o conselho e criar uma identidade com o conselho, entender a importância das entidades médicas. Aliás, o Fernando Melo já tem participado conosco também das atividades para mostrar a importância das entidades médicas. Eu dou até assim, a licença de pedir para que ele fale, inclusive, do sindicato, né, para os estudantes, porque eu não quero só que ele fale do conselho, não, eu quero que ele fale da associação médica, do sindicato, do conselho, da academia. Isso é importante. A gente Eu acho que é justamente essa comunhão, né, visando o objetivo, né, comum de a gente ter cada vez mais as entidades mais fortes, né? E aí todas elas, sejam cooperativas, sejam sociedades de especialidades, seja o CRM, seja o sindicato, seja a Academia Paraibana de Medicina, a Associação Médica, ou seja, se a gente consegue fazer com que as nossas entidades sejam fortes, né, a gente vai ter uma medicina mais forte, né, mais representada pelas suas entidades. Isso é importante, né, mas tem que começar na base, coisa que eu já tenho uma caminhada grande no movimento sindical, me arrependo, né? Se tivesse que começar, você fazer alguma coisa diferente, eu faria. Eu tinha começado a pensar no NANGE há 10 anos atrás, né? Porque hoje a gente com certeza teria pessoas com mais médicos, com mais formação, né? Com mais informação, porque a gente teria colocado eles numa realidade que hoje a gente sabe que é cada vez mais difícil. Mas nunca está tarde, Tarcísio. A gente já comunicou Não, isso em bastidores, né? Eu parabenizo você mais uma vez por isso. Eu sei que você é um cara sonhador e conquistador, mas, assim, é um grande orgulho que você tenha feito isso agora e não daqui a 10 anos, né? Sim, Não, Maria sem Eduarda? dúvida, tem que começar, né? E é o primeiro passo para você tem um objetivo, como é que eu chego lá? Dá o primeiro passo e você vai chegar nesse seu Parabéns. objetivo. Se você não der o primeiro passo, você não consegue alcançar nada. Eu acredito que tudo vem muito assim no momento certo, porque, por exemplo, quando eu entrei agora na faculdade, agora não, né? Já vai fazer um tempinho, estou no 8º período, e eu percebi que houve ali uma dissolução, muitas vezes, das representações na própria Universidade de Medicina. Eu acredito que isso aconteceu por causa da pandemia. Eu fui a primeira turma que voltou para a faculdade após a pandemia, começou a ver novamente a anatomia em cadáver, em vez de ficar vendo pela tela do computador. É interessante e tudo essa mais. questão da pandemia, né? Mas continua. E aí a gente tinha um DA presente naquela faculdade, mas daqui que novas pessoas conhecessem o que era um diretório acadêmico, tentassem pensar novamente em criar representantes, demorou muito tempo, foi em torno de 1 ano. E isso foi porque houve uma quebra, uma cisão por causa da pandemia mesmo. E realmente, assim, os interesses começaram a mudar, foram outros, e a representatividade ficou de lado. E agora ela volta novamente, né, bem mais forte, e com a ajuda do CIMED, do NANGE, a gente está conseguindo resgatar também esses representantes. É realmente assim, a formação do acadêmico, né? E aí, diferente da minha, diferente acho que da de Bruno também, né? Hoje, assim, a coisa está muito pulverizada em várias faculdades, né? Nós temos quantas hoje? 10, né? 10 faculdades, 9 formadoras, né? E temos uma que começou há 1 ano, então não vai tem demorar turma mais ainda. uns 5 para se 5 formar. anos. Então, assim, é muita gente para a gente poder, até certa forma, medir a qualidade, né? Eu sempre defendi uma tese, dizer assim, que a formação do acadêmico, 50% é a instituição formadora, 50% é o próprio acadêmico. Você pode estar na melhor instituição formadora, mas se você não quiser nada com medicina, tchau, você não vai ser um bom médico, né? E então, assim, hoje a gente tem muitos acadêmicos, né, que são futuros médicos, e as entidades médicas têm uma responsabilidade grande em fiscalizar, né, a formação desses médicos. Por isso, né, que o CRM o Conselho Federal de Medicina tomou uma decisão importante, que foi o exame de proficiência, que não é o melhor, mas é o que a gente pode fazer no momento, e não pode perder esse time, né? Não Sim. pode esperar mais 10 anos para que
vamos estruturar as faculdades. Não, não existe mais isso. Pegando um pouco da sua fala, Tarcísio, em 2007 tinha um projeto de prova de proficiência e o Conselho Federal foi contra. Olha só, aí onde vem a sua mesma, se tivesse sido feito antes, mas como agora diz Maria Eduarda, nunca é tarde para a gente iniciar um movimento. Sempre tem o seu momento, O né? Conselho da Paraíba já, antes mesmo, já solicitava isso, você é testemunha, mas chegou agora um momento mais maduro do Conselho Federal solicitar a prova de proficiência, que, repito, não tem a intenção de adentrar naquele estudante que já iniciou a sua formação, né? Ou seja, ele vai valer a partir do momento que é aprovada a lei para os novos que se matricularem nos cursos de medicina, né? Não porque tenham direito adquirido, mas já tem uma expectativa de direito de que não farão a prova, então a gente acredita que vai ser muito importante esses acadêmicos para serem parte de um projeto piloto para testar a qualidade da prova, para que quando ela começar a valer de fato, a gente consiga implementar. Ainda tem a etapa política que está sendo desenvolvida, mas o Conselho também fez uma questão muito importante, que eu quero trazer rapidamente, que é responsabilizar o coordenador do curso de medicina como responsável técnico da instituição. Isso foi um ganho enorme, foi aprovado agora como resolução do nosso Conselho, publicado na semana passada, e que, na verdade, ele visa a entender o seguinte: na hora que você ensina um médico ensinando outro, isso é um ato médico, então o Conselho pode fiscalizar isso. Então, o coordenador de curso agora, ele vai responder como responsável técnico, assim como tem o responsável técnico no hospital. Então, ele vai ser também o responsável técnico perante ao Conselho pelo ensino médico. Quem vai ensinar pneumologia é um médico. Quem ensina cardiologia é um médico. Eu não posso ter outros profissionais da saúde ensinando o médico sobre ato médico. A pessoa querer ser coordenador do curso de medicina só pelo título, não né? pode, é um Não médico. faz sentido. Então a gente vai ter isso e vai cobrar isso. Se por acaso hoje um estudante, ele disser ao conselho que no campo de estágio dele não tem um médico fazendo essa supervisão, ou não existem condições de aprendizado e ensino, o conselho vai ter mecanismo de fazer interdição ética cautelar daquele local. É isso que a gente pretende também, melhorando a qualidade do ensino médico. É importante, tá vendo como canal de informação Sim. do podcast vale a pena você assistir, você ver, porque são informações como essas que daqui que chegasse na ponta lá do estudante, né? Mas assim, num programa pequeno, rápido como esse, né? Você consegue ter essas informações e poder lutar por melhores condições porque eu acho assim que o acadêmico de medicina, ele tem as suas exceções, né? É a minoria, mas a grande maioria quer ser um bom médico, Claro. né? Sim. Quer ser um bom médico. E para isso ele quer ter um bom curso de medicina. Se ele não tiver canais de procurar ajuda, e agora, né, com essa resolução do Conselho Federal de Medicina de cobrar do coordenador do curso que ele dê as condições, né, como se fosse dentro do hospital, dê as condições de trabalho, não tem que dar as condições de educação, de formação. E você que é médico, é coordenador do curso de medicina, você vai ser, vamos dizer assim, avaliado também pelo próprio conselho nesse aspecto. Isso. E nesse sentido, né, o acesso à informação ele é primordial, porque a gente sabe que a rotina é muito pesada. Então, muitas vezes a gente não tem como se atualizar, né, seja o médico, seja o estudante de medicina, e ter um podcast deixa a gente utilizar ali no trânsito, fica ouvindo aquele podcast durante, sei lá, tá lavando a louça, escuta também o podcast. Sim. Bom, E a gente Você tá tá aprendendo. fazendo a sua atividade e ao mesmo tempo escutando, né, as informações que vão servir no futuro, né? E aí a gente, assim, eu fiquei preocupado porque vi recentemente, que não é uma coisa nova, mas assim, quando começa a ganhar o noticiário, né, a gente vê como a coisa está ficando cada vez mais difícil para os médicos, que é a questão da violência, né? E aí são até jovens médicos que vão para a UPA, que vão para os prontos-socorros, que vão para a linha de frente, né? E o médico ele tem que saber, né, se defender nessa hora também. e assim, a gente luta também no Conselho, junto com o sindicato, por essa questão, porque não é só uma questão trabalhista, mas também é uma questão de organização de serviços, de proteção do médico e da sociedade. E muita da questão que tem relacionada à violência, ela cai por terra daquela questão do dogma que o médico tinha de sua imagem patriarcal, de intocável, Sim. né? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo, autoridade, autoridade, que misturava com autoritário, que é o limite entre autoridade e autoritário é muito pequeno, né? A gente continua sendo autoridade, mas não pode ser autoritário, tem que respeitar a autonomia do outro, assim como nós precisamos ter respeito sobre nossa autonomia também. Mas, diante de todas essas
dificuldades, superlotação, hospitais cada vez mais cheios, dificuldade de regular o paciente de um serviço de uma UPA, por exemplo, hospital de retaguarda, faz com que acumule serviço, acumule pacientes. Os pacientes naturalmente querem serem atendidos e às vezes descontam, digamos assim, essa frustração no próprio trabalho do médico. E eu sempre digo sempre isso, Eduarda, quando chega a ter uma violência contra o médico, é porque já violentou ali o recepcionista, o maqueiro, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Nós, às vezes, somos o último posto ali que chega na violência. Então, é uma cadeia inteira que está errada, que a gente precisa desconstruir. E é por isso que a gente tem um programa, Tarcísio, lá no Conselho, chamado Apoie o Seu Médico. A gente mostra a superlotação, por que ela está superlotada, a gente mostra as dificuldades numa unidade básica de saúde da família, por que está tendo essa dificuldade, e fala para a população, nós não temos culpa disso, nós estamos do mesmo lado, e nós precisamos de você para combater isso. Então apoie o seu médico e vamos juntos numa mesma causa, buscando um objetivo comum, que é ter qualidade, não só de segurança do ato médico, mas também de segurança do atendimento à população. Eu vou fazer uma pergunta para Maria Eduarda agora, assim, porque a acadêmica está no P8 já, praticamente já está no internato, né? No próximo período. Próximo período. Então, está se preparando para entrar para o internato, que é uma fase muito importante do curso de medicina. E agora são 2 anos, né? No meu ano, na minha época, era um só, né? Então você já pega no Não conseguia. como conseguia Às vezes não era nem realmente. um ano, era 10 meses. Tinha ainda. Assim, a visão do acadêmico de medicina hoje com relação ao seu futuro como profissional médico, assim, Excelente pergunta. Vou até como é, virar aqui para escutá-la, viu? como é que na tua opinião, os acadêmicos de medicina estão se preparando? Porque, assim, existe aquela ideia de que me formei médico, né? Estou rico, né? Isso aí a gente já está desconstruindo essa ideia realmente, né? A gente já tem noção de que a realidade que nós iremos enfrentar vai ser bem diferente da de 10 anos atrás e tudo mais, e que nada foi fácil, né? Nem para que vocês construíssem esse legado e tudo mais que vocês têm hoje em dia, a gente sabe que não foi fácil. Então, a gente já tem uma mentalidade realista em relação a isso, mas eu acho que também é uma realidade que a gente tem um pouco de insegurança. Eu acho que insegurança por causa desse medo, né? De não ter ali nos estágios, por exemplo, um local em estágios, ou a gente não sabe ainda, tipo, por exemplo, qual área vai seguir, porque hoje em dia estão surgindo várias áreas novas, assim como a gente também sabe que um profissional hoje médico, ele precisa conhecer de vários outros âmbitos também, como, por exemplo, o marketing médico e toda essa questão, né, das novas informações, da inteligência artificial, da telemedicina. Então, a gente sabe que a gente precisa correr para fazer a diferença. Então, eu acho que o estudante de medicina atual é aquele que fica em busca de congressos, de atualizações, de buscar ser diferente. Eu acho que tem muito isso. Eles estão numa situação pior do que a nossa, Bruno. Valeu. Porque eu me lembro, assim, que quando eu estava próximo de me formar, eu estava no internato, e aí você começa a pensar no que você quer ser, qual a sua especialidade, como você colocou, o que é que eu vou ser, né? A gente tinha essa preocupação, mas, assim, foi uma coisa tão natural, aconteceu de uma forma tão natural, né? E a minha preocupação era o quê? Fazer a minha residência médica, mas eu sabia que eu tinha emprego. Eu não tinha preocupação com inteligência artificial, que eu ia competir, que eu tinha que saber o que era uma PJ, eu tinha que saber como empreender, né? Ou seja, na minha preocupação, era metade do que ela falou aí. Eu acho que a minha também. Então, hoje o estudante de medicina ele sofre uma pressão muito grande antes de se formar. Acho que sim. E uma comparação interessante que eu lembrei agora é quando eu entrei na faculdade de medicina, uma professora falou, né? Não, vocês precisam publicar trabalhos científicos, vocês precisam ser diferentes. E aí ela falou, tem uma estudante que era muito proativa aqui e ela publicou 6 trabalhos durante a graduação. E hoje em dia, 6 trabalhos a gente publica num semestre. Eu acho que tem aí uma corrida, né? Para dar conta de tudo e para também buscar ser diferente e entender um pouco de cada área que nos espera. Trabalho científico mesmo, a gente só foi se preocupar nisso na residência mesmo. Foi. Né? Durante a nossa fase de acadêmico mesmo, não. Assim, então, as realidades são muito diferentes, porque o mercado mudou, né? Como o Bruno falou, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? A informação ela é muito rápida. Hoje você tem uma inteligência artificial aí que ela está mudando, e a gente ainda nem percebeu, né, as mudanças que a inteligência artificial está causando,
né, nos próprios lares das famílias, né, no mercado de trabalho, e a velocidade, né, cada mês você tem uma coisa diferente, né? Antes você tinha o chat GPT, hoje você tem mais de 50 inteligências artificiais funcionando e trabalhando de forma conjunta. Então, assim, é um absurdo, eu digo assim, é um absurdo, mas é uma coisa que a gente não pode fugir dela, Sim. né? Não pode impedir, né? Porque a tecnologia, a gente não pode parar a evolução. Se fosse assim, Isso, a gente tinha parado lá na invenção do fogo, né? isso. Quando foi a grande invenção da época, né? E aí ela vem arrastando e você tem que ir junto com ela, né? Porque senão você fica lá atrás, né? Eu acho que assim, os acadêmicos de medicina estão realmente muito mais pressionados do que na minha época e que lá antes, né? Na época do meu pai, foi médico também. É. É muito difícil. E eu acho que é um momento que nunca se teve tanta necessidade, eu acho, de abordar a ética, né? Isso tudo porque a gente sabe que nas redes sociais muitas vezes acaba ali extrapolando um caso e esse caso muitas vezes serve de exemplo para outras pessoas que acham que Mas o aquilo tá conselho está aí certo. para resolver isso. Exatamente, eu ia chegar aí nesse ponto que Nunca se trabalhou tanto, né, Bruno? e eu queria fazer uma pergunta também, né? Eu queria perguntar qual é o maior desafio do conselho hoje aqui em João Pessoa em relação a isso. Na verdade, sim, são vários desafios, né? Em relação ao acadêmico de medicina e ao jovem médico, primeiro, é fazer ele entender a importância das entidades médicas na sua proteção, porque muitas vezes e por muito tempo a gente foi visto como uma entidade em que só se pagava anuidade e só se punia o médico. Então, acho que o primeiro desafio é dizer assim: nós estamos juntos, de vocês, porque nós somos vocês. Nós trabalhamos como vocês, nós queremos uma medicina de qualidade como vocês e nós estamos sofrendo como vocês. Nós não somos diferentes, nós somos um só. E eu sempre falo, todos somos CRMPB, né? E quando eu digo isso de verdade, porque o pertencimento tem que ser de todos, né? Tarcísio é CRMPB. Já É, me confundem é, muito com isso. não, e tem que ter, e tem que ser, entendeu? E isso é uma questão, pertencimento. A segunda nós estamos entrando nas faculdades cada vez mais cedo para levar não só noções de ética, que é importante, mas também de publicidade médica, também relacionado ao que o médico ele vai, ao que o estudante vai encarar assim que ele se forma. Nós já temos esse programa há 3, 4 anos, fazendo em todas as faculdades, de Cabedelo, que é a dela, até Cajazeiras, nós fazemos isso também. Fizemos isso, inclusive, semana passada em Campina Grande, na UFCG. Agora, eu tenho uma preocupação que é muito importante, Eduarda, que é com a saúde. A saúde do jovem médico, a saúde do acadêmico de medicina, a saúde física e principalmente a saúde mental. Sim. Tá? Essas pressões, Tarcísio, que você bem na sua pergunta levantou e ela sacou, cortou, né? Ela fez valer a sua pergunta com bastante intensidade, mais até do que eu estava imaginando. Faz ampliar minha preocupação com a saúde mental desses jovens, que muitas vezes dormem mal, usam medicamento para dormir, usam medicamento para ficar acordado, usam medicamento para pensar melhor. Energético, né? E depois tem que lidar com ansiedade, com depressão, tem que andar com sobrecarga, com pressão. São vários sentimentos ao mesmo tempo. E essa é uma grande preocupação que eu particularmente tenho, o nosso conselho abraça. Tanto é que a gente está fazendo uma pesquisa de saúde mental, que já está avançada, e vamos agora entrar no acadêmico de medicina. Então, conciliar tudo isso é um grande desafio, mas com todo mundo junto e trazendo, e aí a iniciativa de Tarcísio, um sindicato é algo que a gente precisa copiar, trazendo o acadêmico para dentro da entidade médica, a gente vai conseguir com muito mais facilidade pela facilidade de comunicação e entender a sua linguagem. Eu sempre digo uma coisa, Tarcísio, para terminar: não é o que eu vou fazer por você, é o que você quer que eu faça por você, porque eu fazer por você é muito, não fica completo. Tem que saber, né? Eu preciso saber, então eu preciso conhecer as suas necessidades pelas suas necessidades e não pelo aquilo que eu acho que é a sua necessidade. Exatamente. Gente, assim, o assunto é muito palpitante. Eu acho que o 100º episódio, né, do podcast do Sindicato dos Médicos, assim, tenta fazer um resumo de tudo que a gente fez, porque a medicina ela é muito maior do que a gente imagina, né? Ou seja, não é só
tratar a doença, ele trata a pessoa, essa pessoa está no meio ambiente, essa pessoa está dentro da sociedade, está dentro. Você tem que ter essa visão. Por isso que a gente tenta falar aqui de tudo, né, para trazer essa visão bem maior, né, do que é a medicina, né? E o nosso objetivo é fazer com que o estudante de medicina participe. Por isso que a gente tem, né, essa preocupação tão grande de fazer com que o acadêmico de medicina participe do nosso sindicato hoje, né? Eu queria agradecer, né, muito a participação de vocês, né? A nossa intenção foi trazer justamente essas visões que as pessoas que estão iniciando, ou seja, vão iniciar a nossa profissão como médico, né? E o presidente do Conselho Regional de Medicina representa, na verdade, todos nós, representa a nossa medicina. Como ele bem falou, somos todos do Conselho Regional de Medicina. E eu acho que essa é a visão que tem que ter do Conselho, né? Não é só estar apontando, aquele grupinho ali do Conselho. Não. A gente faz parte do Conselho Regional de Medicina, a gente faz parte do Sindicato dos Médicos, a gente faz parte da Associação Médica da Paraíba, da Academia Paraibana de Medicina, né? Então, todos que fazem medicina, eles são as próprias entidades que os representam. Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria deixar aqui o espaço para que vocês deixassem uma mensagem, né, para todos, né, que nos escutam. Esse momento é importante para a gente, que são 100 episódios, né, e que com certeza virão mais 100 e mais 100, porque novas lideranças vão estar aqui nos representando, com certeza. Então, eu queria agradecer inicialmente, novamente, a oportunidade de estar aqui. Como o doutor Tarcísio terminou, né, eu queria agradecer também a doutor Bruno pela resposta da minha pergunta, realmente foi bem esclarecedora. E quando eu comecei a estudar, entender o que seria o CRM, o sindicato, eu pensava no CRM como um guardião ali. É um guardião que a gente faz parte, obviamente, mas que está tentando ali nos ajudar de qualquer forma. E eu sei que o sindicato e o CRM, eles estão ali com um bem comum, né, que é o atendimento médico adequado para os pacientes. Então, é lindo isso. Eu acho que esses dois braços desse trabalho eles precisam estar juntos e eu admiro demais o trabalho dos dois. Então, Obrigado. para mim é uma honra muito grande estar aqui e eu queria mandar a mensagem, né, principalmente para o nosso grupo, nosso NANGE, para que vocês acreditem no NANGE, acreditem que a gente está fazendo de tudo para trazer ainda mais, né, informações e o futuro da medicina cada vez melhor para cada um dos estudantes. E eu coloco, né, como uma curiosidade, né, que a gente vai falar muito mais sobre isso no nosso congresso, nosso segundo Congresso Acadêmico Sindical e sexta Conferência Internacional de Sindicatos Médicos, e os temas eles vão passear bastante com o que a gente conversou aqui. E também já está me lembrando uma mesa redonda que a gente vai ter, que é o papel da mulher também, que a gente sabe que a gente vai conversar também sobre como é, né, uma mulher que, por exemplo, quer criar sua família e tudo mais, diante de toda essa cobrança. Fez dificuldade. Essa dificuldade. Vai ser uma mesa redonda que eu estou bem ansiosa para assistir. Vocês queria agradecer primeiro a oportunidade, dizer para a Maria Eduarda que eu estou muito feliz por sua participação aqui. Você é a estrela de hoje, tá, do programa, e você traz falas muito apropriadas e que me enchem de esperança. Me enche de esperança porque você, como jovem, como acadêmica, já traz uma maturidade, não só no seu discurso, mas na sua ação, do verdadeiro entendimento que tem que se ter da coletividade, que é o que a gente precisa cada vez mais priorizar. Menos eu, mais nós, né? E aí a gente precisa disso, sabe? Que você sempre mantenha esse seu brilho, sempre essa determinação. Parabenizo demais ao sindicato pelo núcleo, por todas as ações, por todo o trabalho que tem feito de forma individual e como entidade ou de forma coletiva, até mesmo em algumas ações com o próprio conselho, onde a gente tem algumas pactuações que fazemos para a luta de melhores salários em concursos públicos, por exemplo, né? E estamos ganhando bastante, graças a Deus, e que vamos continuar sendo afinados. Só existe medicina forte se as entidades forem unidas, não tem de outra forma, não tem como ser de outra forma, e a gente vai continuar junto, pode ter certeza. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Sei que você está num corre-corre grande, né? Mas assim, ainda encontra tempo de prestigiar, né, aqui o Sindicato dos Médicos da Paraíba e
Você sabe que pode contar também com o sindicato, ou seja, isso é a união das entidades em prol de um objetivo que é defender a categoria médica e defender uma boa medicina para a população, né? Maria Eduarda já deu spoiler aí do nosso congresso, né? Não perca, não deixe de se inscrever. O segundo Congresso Acadêmico Sindical está excelente. Vai ter uma palestra aqui do nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, né? Na abertura. Então, assim, é muito bom que vocês estejam nos acompanhando e participando dos eventos. E a 6ª Conferência Internacional de Sindicatos Médicos vai ser um marco para o CIMED-PB. Vai ser a primeira conferência internacional de sindicatos médicos no Brasil, acontecendo em João Pessoa, na Paraíba, né? E isso vai ser uma honra para a gente e para quem vai estar na organização. A Maria Eduarda vai estar lá pelo NANGE. Então, vocês têm muito coisas a construir, né? E a gente está apenas fazendo esse alicerce para que o NANGE e o jovem acadêmico, né, o jovem médico, ele possa desfrutar de umas entidades cada vez mais fortes. Então, nos acompanhe no nosso canal, né, no YouTube, nos marque aí nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio do podcast do CIMED-PB, que se fala de tudo.